Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. O mercado futuro do boi gordo é uma opção de negócio acessível? Vale mesmo a pena? Ou será que é só um mito que pouca gente conhece? Para responder a essas perguntas, nosso convidado de hoje é Gabriel Santos Gonçalves, administrador de empresas, especializado em gestão do agronegócio, sócio e consultor da Pecuarize. Seja bem-vindo, Gabriel. É bom tê-lo conosco. Obrigado, Ivari. O que é esse mercado do boi gordo? Mercado futuro. O mercado futuro do boi gordo nada mais é do que um título, né, um mercado financeiro onde a gente negocia a mercadoria de boi gordo. Então, dentro dele, dentro desses títulos, desse ativo financeiro, nós vamos estar negociando um volume por contrato de arroba, né, onde não há a entrega do animal físico e é onde o produtor pode utilizar esse mercado para fugir ou pelo menos coibir aí as oscilações de preço que esse mercado tem. E quanto que ele é acessível? Qualquer um pode utilizar essa ferramenta de comercialização? Sim, o acesso ao mercado futuro, né, que é realizado via Bolsa de Valores aí no Brasil, na B3, ele é disponível para acesso de todos, sejam produtores, sejam empresários ou investidores, pessoas físicas ou jurídicas. O que precisa ser avaliado nesse cenário, basta que a pessoa tenha uma conta aberta em uma corretora de investimentos, num banco de investimentos, e tenha lá o saldo disponível, né, para que possa estar realizando essas operações. Esse saldo, na verdade, é uma margem de garantia aí, né, que cada corretora, cada banco vai ter o seu percentual de exigência e através desse saldo da conta aberta você consegue no home broker da corretora ou do banco fazer essa operação, comprar ou vender o seu contrato ali. Apesar de cada vez mais ela ser uma ferramenta usada, mas parece que podia ser maior, né? Podia envolver um volume maior de negócios. Nós temos aí que quebrar alguns paradigmas, né, quando a gente fala de mercado futuro. O mercado futuro, como eu disse anteriormente, ele está ligado à bolsa de valores e quando a gente fala de bolsa de valores, de renda variável, já há aí um certo medo, né, na população no nível geral, aí, seja ela produtor, investidor, enfim. Então, num primeiro momento, a gente precisa quebrar esse mito para poder estar falando desse investimento. E em termos de segurança, quando a gente fala, né, não só de acessibilidade, mas segurança nesse mercado, esses mercados são todos aí avaliados, né, pela própria bolsa, então assim há uma certa segurança no sentido de sistema, no sentido de intermediação, né? Mas eu acredito que o maior cenário seria a quebra de paradigma mesmo de existência, porque é um mercado seguro, porém dentro do país ainda é pouco utilizado, né? Mas acredito que mais por uma questão de desconhecimento não só do mercado em si, né, do mercado futuro como um todo, mas principalmente da forma de operacionalização desse tipo de comercialização de contratos aí. E você acha que há interesse em popularizar a ferramenta? Olha, há interesse sim, acredito que principalmente por parte das instituições, né, onde hoje o acesso ele é muito mais fácil, né, acesso via corretoras e bancos, né, que são os principais meios aí de intermediação desse contrato, da comercialização. A gente nota muito no mercado hoje que o acesso ficou disponível pelo volume de corretoras e bancos que realizam esse tipo de operação. Né? Hoje nós temos um volume maior do que há anos atrás, né? E isso facilita também. E o próprio acesso a essas corretoras ele começou a ficar mais fácil. Então a gente enxerga hoje no mercado bastante pessoas que investem, mesmo não atuando, né, no ramo do agronegócio, sendo produtores, enfim, mas atuam como investidores. Há alguns especuladores no mercado também, né? Então esse acesso ele ficou mais fácil, acredito que por parte dessas empresas que estimulam esse cenário, né? O acesso e também tem a outra via que é a via de conhecimento, né? Onde várias empresas hoje que atuam com conhecimento em gestão, investimentos, bolsa de valores, que também fazem com que isso tenda a se popularizar de uma maneira um pouco mais rápida, né? Mais ágil do que a gente via anteriormente. Há pré-requisitos mínimos que o pecuarista deve se atentar antes de entrar num negócio assim?
Sim, vamos lá. A gente costuma falar da divisão, né, da gestão dentro da porteira e fora da porteira, né? Minimamente, nós sempre acreditamos, e a pecuarismo defende muito isso, que para que o produtor entre nesse tipo de negociação, nesse tipo de mercado, o pilar inicial, a base inicial é que ele conheça o seu custo de produção. Então, é extremamente necessário que ele saiba quanto custa a sua arroba produzida, quanto custa o seu animal, quanto custa o seu bezerro. Conhecendo esse custo, para que ele passe a iniciar esse tipo de comercialização, ele precisa, como eu disse anteriormente, abrir uma conta, se vincular a alguma empresa, né, que tenha esse tipo de cenário de acesso, né, à Bolsa de Valores e, consequentemente, ele precisa também se atentar que a negociação mínima é de um contrato, né? Um contrato hoje corresponde a 330 arrobas, né? É o que comumente se diz aí que é um caminhão de boi, né? Então, tendo aí esse pilar mínimo de negociação, né? E lógico que eu estou falando do contrato de 330 arrobas, né? Tendo lá a margem de garantia na corretora, que algumas corretoras aí exigem que não seja a margem em dinheiro propriamente dita, mas que ele possa ter alguns títulos públicos, como Tesouro Direto, né? Que sirva de margem de garantia, ele já está apto a fazer essa negociação. Mas o mais importante, e apesar de ser repetitivo, é conheça o seu custo antes de realizar qualquer operação. E por que você insiste em conhecer o custo? Porque o custo de operação dele pode ser engolido no futuro? Exatamente. A forma mais utilizada, né, e procurada do mercado futuro é justamente para a gente fazer operações de hedge, que seriam a garantia de preço, né, a proteção de margem ali que a gente busca sempre na comercialização. E quando o produtor, e há muitos casos de produtores que não conhecem o seu custo, às vezes vão buscar preços que tendem a demonstrar ser interessantes, né, no mercado futuro, para meses posteriores, ou quando ele vai ter aquela boiada para entrega que vai sair do confinamento, ou vai sair do pasto, vai para o frigorífico. Se ele não conhece o custo, muitas vezes ele busca no mercado uma opção de preço de venda que ele vá, entre aspas, aí, travar, né, mas que não seja compatível com o custo de produção dele. E muitas vezes, quando acontece do preço que ele trava ser igual ou ser menor que o custo de produção que ele desconhece, há alguns custos dentro da operação, como, por exemplo, custos de corretagem, emolumentos, né, taxas de processamento da bolsa, que, apesar de serem custos baixos, né, quando a gente correlaciona com o total do contrato, tudo isso faz com que o prejuízo dele só aumente, né, e, consequentemente, o risco dele também. Agora eu queria que você pensasse numa situação hipotética. Você vai ter 500 animais dia 30 de outubro, né? E você, pelo preço que você está conseguindo da arroba, 350 garantem uma margem para você. O que você faria? Vamos lá. Se eu conheço meu custo de produção nessa situação hipotética que você citou, Ivariz, eu posso utilizar, por exemplo, um custo base aí de R$ 300, hipoteticamente falando, e o mercado futuro está me apontando 350. Há alguns casos, há duas opções que a gente pode fazer, né? Se eu conheço isso e meu boi vai sair nesse período, eu posso optar, desde que o cenário do mercado esteja sinalizando, em travar toda a minha venda. Então, eu posso pegar esses 500 bois que eu tenho, transformar em arrobas, né, obviamente, e travar a minha produção inteira. Isso é uma das formas que a gente pode fazer. Se eu conheço e travo nesse preço, em tese, eu vou garantir a minha margem e desde que seja uma margem que é satisfatória para aquilo que eu estou esperando. Outra opção que eu também faria e posso fazer é, se o mercado está sinalizando que esse preço aí de 350 ainda pode oscilar, eu posso travar, por exemplo, meu custo de produção. Então, se eu sei que meu custo de produção foi R$ 300, enfim, ou meu custo fixo também eu posso optar por travar, ele pode estar travando uma parcela daquele volume de vendas para garantir pelo menos o custo de produção dele. Nesse cenário, ele acaba ficando mais seguro, né? Ele garante que o preço que ele vai travar, que ele vai receber na liquidação financeira do contrato, cubra os custos de produção dele. Então dá para a gente entender que para você melhorar suas margens, a coisa primeiro é na fazenda, como você falou, tendo gestão para conhecer os próprios custos. Né? Que outras ações é possível desempenhar? Conhecer o custo, como eu disse, é fator base primordial, né? E tendo conhecimento desse custo, há ações dentro da fazenda, dentro da porteira que a gente pode estar realizando,
que é o foco e atenção ao manejo, né? O manejo ele é muito importante, principalmente quando a gente fala de manejo de pasto. Por que eu estou falando isso? Porque a arroba construída no pasto é a arroba mais barata. Então, se eu foco em manejar meu pasto, foco em aumentar 50, 100, 150 gramas do meu GMD, por exemplo, com manejo de pasto, isso faz com que o meu custo de produção fique mais baixo e, consequentemente, a minha margem aumenta. Outro fator importantíssimo que a gente sempre pauta, e é muito importante, é focar em pessoas, em treinamento, né? Uma pessoa bem treinada vale muito mais do que uma pessoa que a gente não treinou, por mais que ela possa um dia ir embora da fazenda, né? Então, o investimento em capacitação e treinamento, ele é extremamente importante. Outro ponto que é também extremamente relevante é a genética, né? Então, apesar de não ser um resultado ali no curtíssimo prazo, o investimento em genética, em qualidade, até em programas, né, que hoje existem os programas de qualidade de carne e tudo mais, isso faz com que a gente consiga melhorar a mercadoria que eu vou fornecer lá na frente e, consequentemente, há um crescimento de margem, né, que pode acontecer com essa melhoria de qualidade, onde existem hoje vários programas, né? Tem não só os programas de qualidade, de bonificação em qualidade de carne, mas tem também, como, por exemplo, novilho precoce, né, que acabam bonificando ali e premiando aí os animais precoces, no caso desse programa, e tem os outros programas também. Então, o investimento em genética é extremamente importante, né? E aí, torna a falar, apesar de ser o assunto, né, dessa nossa conversa de hoje, é o mercado futuro, utilizar-se dessas ferramentas para que a gente possa fazer a gestão da propriedade, que a partir do momento que a gente consegue nos conhecer como propriedade internamente, ter os números na mão, ter a produção na mão, nós conseguimos utilizar muito bem essas ferramentas que existem disponíveis no mercado para que a gente possa travar margem, garantir margem e não passar por muito apuro em momentos onde os preços podem cair, enfim, acontecer aqueles ciclos de preço que a gente sabe que a pecuária enfrenta. Ok. Gabriel, muito obrigado por suas informações. Eu que agradeço, Valide, e conte com a gente. Volte sempre. Um abraço. Eu falei aqui com o Gabriel Santos Gonçalves, administrador de empresas, especializado em gestão do agronegócio, sócio e consultor da Pecuarize. Esse foi mais um DBO Destaca.